gostaria de convidar os irmãos que trouxeram a sua Bíblia. Encontre, por gentileza, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 3. Enquanto você localiza o texto, eu quero estar grato a Deus por esta oportunidade singular de estarmos nessa oportunidade adorando, glorificando ao nome bendito de Jesus. Também está grato pela oportunidade, o pastor Bismael. Muito obrigado, companheiro. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério de uma forma toda especial. Aos pastores que estão aqui na minha retaguarda, ao companheiro que pregou, aos cantores que estão aqui também, outros que terão a oportunidade, Deus possa abençoar todos de uma forma toda especial. Lucas capítulo 5, versículo 3, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que se rompia-se a rede. Amém? Eu gostaria que você tomasse o seu assento, adorando e glorificando ao nome bendito de Jesus. O texto que eu acabo de ler, Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 3, a Bíblia vai nos contar o começo, o início do ministério de Jesus. Todos nós somos sabedores que Jesus, ao completar 30 anos de idade, Jesus percebe-se que é hora de fazer aquilo que lhe era confiável fazer: pregar o evangelho, salvar, libertar e fazer então a obra da crucificação. A Bíblia diz então que Jesus, aos 30 anos de idade, Jesus desceu às margens do rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Jesus vai para o Jordão e ele é batizado por João Batista. E a Bíblia diz que Jesus, saindo do Jordão, Jesus vai diretamente para o deserto da Judeia. Lá no deserto da Judeia, Jesus vai passar um período de 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, pelo ministério, pela grande obra que estava sobre os seus ombros a ser feita. Jesus passou 40 dias e 40 noites esquecido, isolado no deserto da Judeia. E aqui então que eu tenho uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Se Jesus, que é Jesus, teve um deserto para passar, imagine os obreiros da casa do Senhor. Se Jesus, que é Jesus, precisou passar por um deserto, imagine os pregadores, os cantores, os pastores que me ouvem. Se Jesus, que é Jesus, precisou pagar um preço no deserto, imagine a igreja que espera o grande dia do arrebatamento. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O deserto vem, o tentador vem também, mas pelo poder da palavra a vitória é nossa. Pelo poder da palavra a igreja vai triunfar. É pelo poder da palavra que a igreja vai subir em direção ao céu de glória. Quantos acreditam nessa palavra e pode glorificar ao Cordeiro de Deus? Jesus foi para o deserto e a Bíblia Sagrada diz que o deserto foi uma preparação para o ministério de Jesus. Quer ver uma coisa? Olhe para mim, por favor. Jesus foi para o deserto da Judeia, e quando Jesus saiu do deserto, já não era mais o mesmo homem, pastor Bismael, porque Jesus entra no deserto, Jesus não tinha nome, não era conhecido, mas quando Jesus sai do deserto, Jesus se torna o maior pregador de todo o tempo e de todo o milênio. Jesus, antes de entrar para o deserto, Jesus era conhecido como filho de Maria, filho de José o carpinteiro. Mas quando Jesus sai do deserto, os demônios que olhavam Jesus da rua, dizendo: aí
está o Santo do Deus vivo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ao entrar no deserto, Jesus era conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Mas quando Jesus sai do deserto e coloca a planta dos seus pés, Jesus já não era mais o carpinteiro, mas era o Salvador de Deus que veio salvar todos os homens e mulheres que aqui nessa noite se faz presente e crê nesta palavra. Se você conhece o sangue de Cristo nessa noite, por gentileza, levanta a mão em cima e glorifica o Cordeiro de Deus na sua vida. Você não entendeu, mas eu vim nessa noite pregar, então escute. O deserto na sua vida não é para te parar. O deserto na tua vida não é para te fazer calar. O deserto na tua vida é para manifestar a obra de Deus na sua vida. E eu profetizo que a obra da igreja não vai parar, não vai desistir, porque se Jesus venceu o deserto e venceu o tentador, esta igreja vai vencer também, em um nome bendito de Jesus. Só quem tem mão direita, levanta a mão lá em cima e segura ela. Só quem tem mão direita, quem não tem, seja curado agora, em nome de Jesus. Aonde houver uma mão levantada de um crente que crê nesta palavra, de um crente que está passando por um deserto, de uma igreja que está semeando a palavra, de uma igreja que faz parte da colheita missionária, aonde houver um crente que está passando por dificuldade, eu te peço agora, Jesus, que o Senhor ajude a atravessar esse deserto, ajude a atravessar esta provação, mas dá vitória à sua igreja nessa noite. Eu sinto a presença de Jesus aqui. A Bíblia diz então que Jesus sai do deserto da Judeia e Jesus agora vai entrar na sua casa, vai chegar em Nazaré. Jesus morava em Nazaré, mas Jesus agora não é mais o mesmo homem. Ele agora tem autoridade, ele agora é o mensageiro, ele agora faz aquilo que nenhum homem havia feito. Jesus chega em Nazaré e a Bíblia diz que os habitantes de Nazaré não reconhecem ele, não receberam ele. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus não fica onde ele não é aceito. Jesus não fica onde ele não é compreendido. Sabe por que nesta festividade, pastor Bismael, Jesus vai salvar a família, vai libertar prisioneiros aqui? Porque nesta casa Jesus é bem-vindo. Aqui quem manda é ele, a palavra é dele, o altar é dele, o servo é dele, a igreja é dele, a última palavra quem tem é ele. Então nessa noite se prepara, porque o Senhor está aqui nessa noite para te encher. Jesus então sai de Nazaré e Jesus vai para Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus começa a fazer a boa obra. Jesus começa então comissionando, chamando os seus discípulos. E é Lucas quem diz no texto, é a Bíblia que diz que Jesus estava às margens do mar da Galileia. Jesus está pregando e a multidão se forma, e Jesus pregava a palavra do reino. É interessante que Jesus não tinha uma plataforma de um púlpito como esse. Jesus não tinha um som com uma qualidade como esta. Mas quando Jesus pregava, a multidão não queria sair, porque era o verbo encarnado que estava pregando. Jesus pregava, e quando Jesus sentiu-se a necessidade de se descansar, Jesus vai caminhar à beira da praia. E quando Jesus avista à sua direita ou à sua esquerda, Jesus vê dois pequenos barcos, e Jesus se aproxima dos pescadores. Jesus se aproxima dos barcos, e Jesus pede licença. Havia Pedro lavando a rede. Jesus pediu licença e subiu no barco de Pedro. E Jesus continua o segundo tópico do seu sermão escatológico. Jesus acabando de pregar,
Jesus olhou e viu que a multidão ainda estava em pé. Jesus então olhou para Pedro e disse: Pedro, vamos ao mar alto, porque a pescaria começa agora. Ora, escute para o pregador nessa noite e entenda o que eu quero repassar nesta oportunidade. Jesus estava no barco de Pedro. Pedro já havia passado a noite pescando. Pedro havia passado a noite lançando a rede no mar e não havia pegado nada. Era de manhã, senhores. Pedro estava lá lavando a rede para voltar para casa. Os pastores sabem, mas eu vou falar. Havia duas razões para um pescador lavar a rede. A primeira, de turno em turno, o pescador devia trazer a rede, lavar a rede, em forma de consertar a rede e voltar para o mar para continuar a pescaria. A segunda, depois de uma pescaria boa ou de uma pescaria frustrada, ele lavaria a sua rede, colocaria ela nas costas e iria para sua casa com tudo ou sem nada. Jesus estava vendo Pedro lavar a rede, mas não permitiu que a pescaria acabasse frustrada. Você não entendeu, mas vai entender, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te trazer uma palavra. Hoje é noite de você lavar a rede. Hoje é noite da igreja consertar a sua rede. Hoje é noite da igreja verificar a rede. Mas não é para parar, não é para desistir, não é para parar com tudo e desistir de vez, porque a colheita é de almas. A colheita é de almas. E Jesus está em busca de pescadores nessa noite. Cadê os pescadores? Cadê os pescadores que têm rede nessa noite? Então deixa Jesus entrar no teu barco hoje. Usa a rede que você tem, usa as ferramentas que você tem, porque Jesus está no barco. Se Jesus estiver no barco, então a pescaria terá sucesso. Jesus vai entrar na tua casa hoje. Jesus nessa noite vai fazer uma obra na tua casa, vai fazer uma grande obra no teu trabalho, Ele vai fazer uma grande obra na tua família, porque Jesus está no barco. Jesus é o capitão do teu barco. Jesus está em direção da tua vida. Jesus só quer somente que você entre no mar alto e lança a rede para pescar. Cadê os pescadores? Levanta a mão e glorifica o Cordeiro de Deus. Jesus então convida Pedro, disse: Pedro, vamos pescar. Agora permita-me lhe falar algo. Jesus não estava diante de alguém que não sabia pescar. Jesus estava diante de alguém que era perito, pastor Bismael. Eu não duvido que Pedro não haveria carteirinha de pescador. Eu não duvido que Pedro não sabia os locais geográficos do mar, onde havia maiores e melhores peixes. Pedro passou a noite toda no lugar certo, fazendo o que sabia de melhor. Aí Jesus chegou de manhã, o sol nascendo. Jesus leva lá onde ele passou a noite e disse: hoje que você vai pegar peixe e vai ter vitória. Não pegou? Agora pega. Não adianta você lavar a rede achando que sabe, achando que pode, pela ferramenta que você tem. Escute, porque eu vim pregar. Você pode estar numa hora imprópria, pode achar que não vai, mas se Jesus está contigo e diz para você ir, então crê que a vitória é certa, que o peixe vai vir para a sua rede, porque a última palavra quem tem não é o pescador, mas é aquele que criou o peixe, que criou o mar, criou a matéria do barco, e é ele que tem a palavra final. Jesus vai levar Pedro no lugar em que Pedro se frustrou, no lugar da decepção em que Pedro ficou prostrado. Jesus nessa noite vai te pegar e Ele vai te levar lá onde você está pensando em parar, lá onde você pensou em desistir. Não desista de orar, não desista de visitar, não desista de evangelizar. Lança a rede, porque quem faz a obra não é você que lança a rede, mas é quem te ordenou levantar a rede. Se Jesus diz que é para você continuar, então não desista, continue e ainda avante, porque Jesus está no barco e a colheita será maior
maior, pastor Bismael. A colheita de alma será maior, porque o dono da obra mandou lançar a rede. Jesus disse: vamos para o mar alto. Pedro estava com fome, cansado e com sono. Mas se Jesus mandou ele ir, então a função de Pedro era pegar o remo e continuar remando. A missão de Pedro era remar, mesmo não querendo, mas Pedro continuava remando. Mesmo sendo difícil, mas Pedro continuava remando. Mesmo sendo a luta grande, mas Pedro continuava remando. A missão da igreja é pegar o remo e continuar remando. Não desistir, mas pegar o remo, porque a última colheita será maior. Porque Jesus Cristo vem buscar um povo de boas obras, que não desista do arado, mas que tem a última palavra e vai te levar para algo grande. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Enquanto a cantora vai preparar o louvor, hoje é noite de você consertar a sua rede. Hoje é noite de você entender que a última palavra não é do homem. A última palavra não é do presidente da república, não é do presidente da cidade de Tucuruí. A última palavra quem tem é o Cordeiro de Deus. E ele te ordenou através da palavra para você não desistir, mas lança a rede, lança a rede, lança a rede. Continue lançando a rede, porque a pescaria será maior. Saia nessa noite aqui com a sua rede consertada. Saia aqui nessa noite com a sua vida transformada pelo poder da palavra de Jesus, que tem poder nessa noite para consertar tudo e tudo mais na sua vida nessa noite. Quantos acreditam nessa palavra e pode glorificar ao nome bendito de Jesus?